Olá e bem-vindos. Vamos direto ao que interessa. Hoje a gente mergulha numa pilha de pesquisas de neurobiologia que, olha, basicamente vira de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre a infância. Com certeza. Aquela ideia de que as primeiras experiências são só memórias, sabe? Ou traumas distantes. Esquece. Esquece. A ciência hoje mostra que essas experiências são literalmente as arquitetas do cérebro. A gente está falando da fundação, a base biológica para tudo. Sucesso na escola, saúde, tudo mesmo. Para a vida inteira. Exato. Então, nossa missão aqui é desvendar a ciência por trás de como a infância se incorpora na gente e por que isso é tão crucial de se entender. É isso. E o ponto de partida é poderoso de tão simples. O cérebro não nasce pronto. Ele é construído. Certo. Pensa assim, os genes são a planta baixa da casa. Eles dão o layout e o cronograma. Mas quem levanta as paredes? Quem passa a fiação? As experiências, o ambiente. Exato. E aí vem a grande pergunta que essa pesquisa responde. O que é esse tal de ambiente? E não é o berço, a cor da parede. A resposta é quase poética. São as relações humanas. As interações. Certo, vamos detalhar isso, porque interações pode soar meio vago, mas a pesquisa dá um nome ótimo para isso. Servir e devolver. Serve and return. Isso. É como um jogo, um ping-pong. O bebê faz um som, olha para algo. Isso é o serviço. A criança saca. E aí o adulto percebe, responde com um sorriso, uma palavra, essa é a devolução. O bebê balbucia, dá. O pai devolve, você quer a bola. Pega a bola. É essa dança, sabe? Essa troca? Essa troca constante, de ida e volta, que está em tempo real construindo as conexões do cérebro. É incrível pensar que uma conversa com um bebê que nem fala é engenharia cerebral. É a mais pura verdade. E o mais fascinante é que o cérebro do bebê já chega ao mundo esperando por isso. É uma expectativa biológica, sabe? Ele está pronto para esse jogo. Prontíssimo. Os circuitos são programados para serem ativados por essas interações. E é importante dizer, quando a gente fala do adulto, não é uma pressão só nos pais. Certo, não é só pai e mãe. Não. O ambiente é um ecossistema. É a avó que cuida à tarde, o professor da creche, até o vizinho que dá um bom dia. A qualidade dessas pequenas trocas é o que forma o ambiente. Mas, e quando a devolução não acontece? Eu fico imaginando, tipo, um cuidador que está exausto, distraído no celular, o serviço da criança fica no vácuo. O que acontece ali no cérebro? A bola cai no chão. É isso. E se acontece de vez em quando, tudo bem, o cérebro é resiliente. Certo. Mas se essa falta de resposta é crônica, se a criança está sempre servindo e ninguém devolve, o cérebro entende isso como um alerta. Um sinal de perigo. Quase isso. A arquitetura que deveria se formar para a interação, para aprender, começa a se construir para o estresse, para a sobrevivência. As conexões que não são usadas nessas trocas, elas são literalmente podadas. Enfraquecidas. O cérebro simplesmente desliga aquela parte. Ele conclui, ok, essa habilidade não parece importante para sobreviver aqui. E a janela de oportunidade para construir aquele circuito de forma forte começa a se fechar. Isso me leva para um ponto que eu acho revolucionário. A gente adora colocar tudo em caixinhas. Na escola tem a hora da matemática, a hora do recreio. Como se fossem coisas separadas. Exato. E a gente pensa no desenvolvimento da criança igual. Cognitivo aqui, emocional ali, social numa terceira caixa. Mas o cérebro não funciona assim, né? De jeito nenhum. Essa separação é uma conveniência nossa, não é a realidade biológica. A neurociência mostra que o cérebro é um órgão ultra integrado. Como assim? Os circuitos que processam emoção, linguagem, memória, eles não são só vizinhos, eles estão profundamente entrelaçados. Um depende do outro. A implicação prática disso é gigantesca. Me dá um exemplo. Pensa numa sala de aula. Uma criança que chega na escola ansiosa, insegura, porque o ambiente em casa é instável. O cérebro dela está ocupado gerenciando o estresse.
Os recursos neurais não estão disponíveis para aprender o alfabeto. Ah, entendi. O computador está usando toda a memória para outra tarefa. Exatamente. Não adianta ter o melhor método pedagógico se a base emocional e social não está segura. Para o cérebro, aprender a ler e se sentir seguro são parte do mesmo processo. Então, essa ideia de focar só no acadêmico e deixar o emocional para depois é, biologicamente, um erro de cálculo. É um erro fundamental. É como tentar construir o telhado da casa sem ter as paredes de sustentação. A capacidade de prestar atenção, de memorizar, de se controlar, tudo isso é construído sobre uma base de bem-estar emocional. Faz todo sentido. Quando a criança se sente segura, conectada por essas interações de servir e devolver, aí sim ela pode explorar, ser curiosa, errar, aprender. Isso desafia a estrutura de muitas escolas que ainda tratam o socioemocional como um extra. Um bônus. Isso. Ou algo para ser trabalhado só quando tem um problema. Ok. Se o cérebro é tão integrado e depende tanto dessas interações, ele precisa ser muito flexível, né? Principalmente no começo. O que me lembra daquela frase, não se ensina truque novo a cachorro velho. É isso. A sabedoria popular já sacava o que a ciência chama de plasticidade. A superpotência do cérebro jovem. Exatamente. Essa capacidade extraordinária de se moldar, de ser esculpido pelas experiências. E a ciência é clara. Essa capacidade está no auge absoluto nos primeiros anos de vida e vai diminuindo com o tempo. Mas não zera, né? Não zera. A gente aprende a vida toda, mas o esforço necessário é muito, muito maior. Aprender uma língua nova aos 40 anos exige uma dedicação imensa. Para uma criança de 4 anos, parece que ela absorve como uma esponja. É por isso que o conceito de acertar da primeira vez é tão forte nessas pesquisas. Justamente, porque é biologicamente mais eficiente construir uma base cerebral sólida desde o início do que tentar consertar depois. É mais barato para o cérebro. Muito mais. É a diferença entre construir uma casa sobre uma fundação de concreto e construir sobre a areia. E depois passar anos escorando as paredes que racham. A segunda casa pode até ficar de pé, mas o custo e o esforço são infinitamente maiores. As intervenções na vida adulta seriam essas reformas. Exato. Elas são possíveis, são importantes. Mas o trabalho para religar circuitos que já se estabilizaram de uma forma não ideal é imenso. Mas, peraí, se a plasticidade diminui tanto, isso soa um pouco fatalista. Quer dizer, se uma criança teve um começo de vida muito difícil, ela está permanentemente em desvantagem? Tem um ponto sem volta? Essa é a pergunta mais importante de todas. E a resposta, felizmente, é não. E é crucial deixar isso claro. Ufa. A plasticidade nunca chega a zero. O cérebro mantém a capacidade de mudar a vida toda. Nunca é tarde demais para intervir, para construir relações de apoio. A questão não é de possibilidade, é de probabilidade e esforço. A ladeira fica mais íngreme. Fica muito mais íngreme com o tempo. É sempre melhor construir a fundação forte desde o começo. Mas a janela para mudança e para melhora nunca se fecha por completo. Sempre há esperança. Falando nessa construção inicial, a velocidade com que ela acontece é uma coisa que, quando eu li, eu tive que parar. O número é absurdo. É chocante. Nos primeiros anos, o cérebro está formando 700 novas conexões neurais, sinapses, a cada segundo. 700 por segundo. Isso é vertiginoso. Eu não consigo nem processar o que é isso. Como é que o cérebro não vira um caos com tanta atividade? Parece uma explosão acontecendo lá dentro. Parece caótico, mas é um processo surpreendentemente organizado. Ele segue uma lógica hierárquica, de baixo para cima. Como um prédio. Exato, como um arranha-céu. Você não começa pelo 50º andar. Você cava fundo, constrói a fundação. No cérebro, essa fundação são os circuitos mais básicos: visão, audição, tato. Os sentidos. Isso, ver rostos, ouvir vozes, sentir o toque. Isso está fortalecendo essas conexões fundamentais.
Só depois que essa base está firme é que o cérebro começa a construir os andares de cima. A linguagem. A linguagem e depois, lá no topo, as funções executivas, que são tipo a suíte presidencial do cérebro. Planejamento, foco, autocontrole. Entendi. Então a qualidade da fiação no porão afeta diretamente as luzes da cobertura. Perfeitamente. Se a fundação sensorial é instável, por exemplo, uma criança que cresce num ambiente caótico, barulhento, os circuitos mais complexos que vêm depois terão uma base mais fraca para se construir. É por isso que o problema de aprendizado mais tarde, às vezes, tem raízes lá no comecinho. Muitas vezes, a origem pode estar em como esses circuitos fundamentais foram estabelecidos. E tem um cronograma para construir cada andar desse prédio? Ou o cérebro tenta fazer tudo de uma vez? Tem um cronograma genético muito preciso. E isso nos leva a uma das ideias mais cruciais: os períodos sensíveis. Janelas de oportunidade. Exatamente. O cérebro não se desenvolve de maneira uniforme. Diferentes habilidades têm diferentes janelas ideais. Durante um período sensível, uma área específica do cérebro está numa fase de crescimento explosivo, de plasticidade máxima. Ela fica hiperreceptiva às experiências do ambiente para construir aquele circuito. É o momento perfeito para aquela parte da obra. O exemplo da linguagem que a pesquisa dá é perfeito para ilustrar isso, né? É o exemplo clássico. Ao nascer, o cérebro de um bebê é um cidadão do mundo. Ele consegue distinguir os sons de todas as línguas humanas. Um bebê em Tóquio consegue diferenciar o L e o R do inglês, algo que muitos adultos japoneses têm dificuldade. Mas, com a exposição à língua nativa, ouvindo os pais naquelas interações de servir e devolver, o cérebro começa a se especializar. Ele fortalece as conexões para os sons que ouve todo dia e, para ser mais eficiente, poda as conexões para os sons que nunca ouve. Essa é a janela de oportunidade para a fiação dos sons. Perfeito. É isso. E uma vez que essa janela se fecha, ou começa a se fechar, O circuito se estabiliza. E reprogramá-lo se torna muito mais difícil. É por isso que é muito mais fácil aprender uma segunda língua sem sotaque quando se é criança. faz sentido. O cérebro ainda está no meio da obra, daquele andar. Exato. Tentar fazer isso mais tarde é como fazer uma grande reforma num andar que já está pronto e decorado. É possível, mas dá muito mais trabalho. E essa lógica vale para a visão, para o controle emocional, para a interação social. Cada um tem seu próprio período sensível. Uau! Ok, então vamos tentar amarrar tudo isso. A grande mensagem aqui é que os cérebros são construídos. O principal ingrediente não são brinquedos caros, mas algo muito humano, a dança do servir e devolver. Isso. Essa capacidade de construção, a plasticidade, é imensa no começo e vai diminuindo, o que faz da primeira infância uma janela de oportunidade única. Fundamental. E, por fim, tudo é construído de baixo para cima. Então, uma base sólida nos circuitos mais simples é a chave para que as habilidades mais complexas, como o raciocínio, floresçam mais tarde. Resumo perfeito. Você capturou a essência de décadas de pesquisa. E isso nos deixa, eu acho, com uma reflexão final que é quase obrigatória. Manda! Se a ciência nos diz com tanta clareza que a arquitetura do nosso cérebro, o hardware para nossa saúde e aprendizado futuros, é determinada pela qualidade das nossas primeiras relações, o que isso realmente significa para a gente como sociedade? Aonde a gente quer chegar com essa informação? Exato. Como isso deveria mudar nossas prioridades? Se a base do bem-estar individual e coletivo está nessas interações, como isso altera o valor que a gente dá ao trabalho de um professor de creche em comparação com, sei lá, um arquiteto de prédios? A biologia está nos mostrando o projeto de uma sociedade mais saudável. A pergunta que fica no ar é: o que a gente vai construir com essa informação?